Hoje vamos descobrir o que realmente surpreende os gringos no Brasil: atendimento, costumes, comida, tradições, política e até panela de pressão. Prepare-se, porque algumas dessas reações são surpreendentemente brasileiras. Ele percebeu uma diferença no Brasil que muita gente talvez nem valorize tanto: a forma como somos atendidos. Para ele, existe um cuidado e uma gentileza no contato diário que simplesmente não encontrou com facilidade na Itália, e isso acabou chamando bastante sua atenção. Uma coisa que chamou sempre muito a minha atenção aqui no Brasil é o atendimento das pessoas. Que seja o garçom de um restaurante, que seja uma secretária de uma clínica, que seja uma recepcionista. Aqui o jeito é muito diferente. Aqui as pessoas são muito mais gentis, falam com muita mais calma, são muito mais pacientes e te olham nos olhos. Qualidade muito importante isso para mim. Então é um atendimento, é um carinho diferente. Na Itália isso não acontece quase nunca. É extremamente raro ver isso acontecer na Itália, então por isso que não estou acostumado. E a diferença para mim é muito grande. Então são esses tipos de formas, sabe? Muda completamente a sua vida do dia a dia. Então acho algo muito, muito bom, sabe? Esse carinho pelo público, pelo atendimento, esse cuidado, essa atenção que vocês têm. E o que vocês acham? É assim também ou não? Essa comparação com a Itália é forte, porque brasileiro reclama de atendimento o tempo inteiro, mas quando um estrangeiro elogia justamente isso, dá aquela sensação de que talvez a gente não perceba algumas qualidades que fazem parte da nossa rotina. Ele criou uma espécie de regra curiosa sobre quem muda de país. Brasileiros saem procurando uma vida melhor, enquanto estrangeiros chegam ao Brasil, estranham várias coisas e depois de algum tempo acabam querendo ficar. E ele diz que esse processo costuma acontecer de maneira inversa. A regra do ano para os brasileiros que vão morar fora do Brasil e para os gringos que vão morar aqui no Brasil. Eu não sei se vocês já depararam nisso, mas normalmente um brasileiro que sai morar fora depois de um ano quer voltar, e um gringo, quando consegue ficar mais de um ano aqui no Brasil, quer ficar para sempre. Quando chegamos aqui no Brasil, tem coisas que são chocantes, que não nos adaptamos no começo. Os fios, por exemplo, a eletricidade na rua é uma coisa um pouquinho chocante, muito barulho. Mas aí, pouco a pouco, um gringo começa a se adaptar e depois de se adaptar, começa a se apaixonar pelo Brasil e pelos brasileiros. E aí ele tenta ficar para sempre, a vida toda. E o processo é inverso para os brasileiros. Eles saem querendo melhorar a vida, melhorar o trabalho, mais segurança. E aí no começo eles ficam encantados. Nossa, que legal, quanta segurança, que tranquilo. Mas e pouco a pouco eles começam a se desencantar. As pessoas são frias, o clima é frio, olha, estou com saudades, está começando a dar umas saudades do Brasil. E aí depois de um ano, eles todos querem voltar. Então eu acho bem curioso esse processo inverso e de como o Brasil apaixona as pessoas. A parte engraçada é o gringo chegar reclamando dos fios, do barulho e de várias coisas e algum tempo depois estar completamente apaixonado pelo Brasil. Enquanto isso, o brasileiro vai embora encantado com segurança e organização, até começar a sentir falta justamente daquilo que deixou. Ele foi conhecer uma cidade de Santa Catarina com forte tradição austríaca e descobriu uma comunidade que preserva costumes, dança, idioma e até grupos tradicionais. A questão principal é saber quanto tempo essa cultura conseguirá permanecer tão presente com a chegada de novos moradores. Você sabia que a maior colônia austríaca do mundo fica aqui no Brasil? Exatamente 90 anos atrás, imigrantes austríacos criaram essa cidade. A cidade é bem raiz e muito tradicional. O pessoal aqui ainda fala alemão, cara, com o sotaque da Áustria. Mas wat is voor arbeid? E como é fralda? Gewoon in Schlins. Em Schlins, ja, Schlins ist auch... Olha, essa dança original, cara. Fiquei curioso, por que os jovens fazem uma dança dessa? Nós viemos de famílias tradicionais que, tipo, os nossos pais, os nossos avós também faziam parte desse grupo. Mais uma loucura nessa cidade é que, igual na Áustria, bombeiro não ganha nada. Trabalha simplesmente sem salário, salvando as vidas dos outros. Nosso pagamento é
poder ajudar. Mas será que a cidade vai ficar bem tradicional para sempre? Três Itilhas é um polo que tem muita oportunidade de trabalho. Então, vem muita gente de fora, querendo ou não, isso dissemina um pouco, né, a nossa cultura, né? Mas existe a preocupação, sim. Então, vai visitar logo. A cidade se chama Três Itilhas e fica em Santa Catarina. É interessante ver uma tradição europeia tão preservada no Brasil depois de tantas décadas. E tem aquele detalhe curioso: o estrangeiro vem conhecer a cultura brasileira e acaba descobrindo uma pequena Áustria por aqui, com jovens mantendo costumes que poderiam facilmente ter desaparecido. Ela, sendo russa e morando no Brasil, percebeu uma diferença cultural curiosa. Para ela, o brasileiro aceita que critique o próprio país, mas não gosta quando um estrangeiro faz isso. Ela compara essa reação com a liberdade que sente para criticar a Rússia. I'm Russian and I've been living in Brazil for 1 year. And one of the brightest differences between Brazilians and Russians that I've noticed is that you cannot talk shit about Brazil if you're not Brazilian. It's a rule. It's a privilege. And this is crazy. You can even find this kind of comment on my TikToks when I complain about the weather in Brazil. People would ask me if I'm Brazilian, if I actually have this right to talk badly about their country. And this is so interesting because if you go to Russia, whatever nationality you are, you can talk badly about our government, about our weather conditions, our culture, mentality, whatever. You're welcome because this is so relieving. Essa é uma característica muito brasileira mesmo. Nós podemos reclamar do país o dia inteiro, mas quando alguém de fora começa a fazer a mesma coisa, parece que mudou completamente de assunto. É quase uma regra silenciosa. Reclamar é permitido, mas proteger também. E já que estamos falando de gringos no Brasil, essa é uma ótima oportunidade para aprender inglês de verdade. O curso que eu recomendo está no link da descrição e também no QR Code na tela. Ele explica por que alguns americanos ficaram chocados com o comportamento de um brasileiro em um reality show. A diferença estaria na maneira como brasileiros e americanos enxergam beijos, festas e envolvimento amoroso, especialmente quando não existe um relacionamento oficialmente definido. Muitos americanos ficavam chocados com um brasileiro aqui numa reality nos Estados Unidos porque ele simplesmente beijava demais. Vou explicar. Gente, a cultura de beijar no Brasil é muito diferente, de ficar com uma pessoa é muito diferente. No Brasil, numa festa, é totalmente normal ficar com uma pessoa, certo? E se você não tem nada com essa pessoa, você pode ficar com outra pessoa, beijar outra pessoa, e depois uma terceira pessoa. Ninguém tá nem aí, porque você está aproveitando a festa, você não está obrigado a estar com uma pessoa numa festa. Nos Estados Unidos, não é assim. Quando você beija uma pessoa numa festa, você está mais ou menos se comprometendo a essa pessoa. E é muito provável, se você ficar com outra pessoa nessa mesma festa, essa pessoa vai ficar chateada, entendeu? E além disso, no Brasil vocês têm essa cultura mais leve de beijar. Beijar não é se comprometer uma pessoa, é só se divertindo. Olha, carnaval, dá para beijar 10 pessoas num dia e tá tudo bem, tranquilo, não tem problema. E exatamente isso que esse brasileiro fazia nesse reality, beijava uma pessoa e não tinha nada oficial com essa pessoa, então beijava outra. E tá tudo bem, entendeu? Mas muita gente ficava tipo, meu Deus! Essa cultura de beijar realmente é muito diferente, entendeu? Eu sei que eu estou generalizando, não estou falando que todo brasileiro é desse jeito e todo americano é desse jeito, mas em geral você entende, né? O exemplo do carnaval realmente ajuda a entender a diferença cultural, porque no Brasil, um beijo pode ser simplesmente um beijo, sem necessariamente significar compromisso. Para alguns estrangeiros, porém, isso parece quase um contrato informal. É interessante como uma coisa tão simples pode ter significados diferentes. Ele reconhece que muitos brasileiros ficam incomodados quando estrangeiros começam a apontar problemas do país, mas explica que, na visão dele, essas críticas geralmente surgem justamente porque os gringos enxergam um potencial enorme no Brasil e ficam impressionados com o que poderia ser melhorado. Tem um monte de gringos chegando aqui no Brasil, eu mesmo. E muitos falam nas redes sociais de como o Brasil poderia melhorar, E eu sei que muitas pessoas ficam bravas com isso, outras entendem. E eu entendo porque parece que é como se uma pessoa entra na casa de outro e aí você começa a criticar a casa de outra pessoa. Você está aqui, tem que se adaptar, eu já falei disso num vídeo. Mas agora eu vou falar outra coisa.
Essas críticas são normalmente com um carinho que vocês não imaginam, porque o potencial que vemos aqui não conhecíamos em nossos países. A capacidade do Brasil de ser perfeito não é possível em outros países. Não que não amamos nossos países, amamos, mas o potencial daqui às vezes deixa a gente tipo empolgado, tipo, nossa, se o Brasil mudasse isso, tá. Então eu entendo que pode ser chato escutar os gringos falando essas coisas, e em muitos casos podem falar, nossa, mas quem perguntou para você? Mas já falo para vocês que é com muito carinho normalmente. Essa explicação provavelmente ajuda a diminuir um pouco a irritação, porque ninguém gosta de receber opinião de quem acabou de chegar. Mas quando a pessoa demonstra admiração pelo país antes de criticar, fica mais fácil entender que algumas observações realmente podem vir de uma expectativa positiva. Ela decidiu montar um ranking das 5 coisas que mais assustam uma estrangeira vivendo no Brasil, entre chuveiro elétrico, trânsito, supermercado e panela de pressão. Ela ainda coloca as brigas políticas no topo absoluto dos seus maiores medos. Vamos ranquear os top 5 coisas que me dá medo aqui no Brasil. Em quinto lugar, gente, por motivos óbvios, temos o chuveiro elétrico. A ideia de misturar eletricidade com água me deixa cheio de medo. E aquela fita que segura todos os fios, eu não confio muito. Quarto lugar, gente, temos um clássico, 2 caras, um moto. Não é uma situação tão agradável, por isso eu fico com medo e vai pro quarto lugar. Terceiro lugar, gente, é o supermercado. Vocês sabem que é um inferno pros gringos ir pro supermercado, fazer as compras, pro final ser perguntado 10 mil perguntas, CPF, débito ou crédito. A gente fica totalmente com medo dessas situações de não conseguir entender o que eles falam pra gente. Por isso vai pro terceiro lugar. Em segundo lugar, temos a panela de pressão, gente. Ainda não explodiu em mim, mas eu tô com muita sorte, porque eu já vi muitas histórias e eu fico com muito medo. Em primeiro lugar, campeão dos meus medos aqui no Brasil são as brigas políticas, gente. Eu não gosto de ficar no meio, eu não gosto, eu sou inglesa, me deixa fora disso. O ranking começa de um jeito que qualquer brasileiro já esperava, mas termina com uma escolha inesperada. Chuveiro elétrico e panela de pressão assustando o estrangeiro já virou clássico. Agora, colocar discussão política em primeiro lugar mostra que ela realmente aprendeu rápido como certas conversas brasileiras podem ficar intensas.